Quando meu bebê nasceu, eu achei que se ele mamasse bem durante o dia, fizesse mamadas efetivas, ele seria capaz de fazer uma noite de sono maravilhosa, dormindo até 12 horas seguidas. E isso me frustrou demais. Bom, eu aprendi isso num livro que eu li enquanto eu estava grávida, chamado 12 Horas de Sono com 12 Semanas de Vida. E a ideia central desse livro é que se você der uma quantidade de mamar, né, suficiente para o bebê durante o dia, que no livro é até quantificada por ml, você seria capaz de ajudá-lo a dormir a noite inteira, porque ele não teria fome e aí, portanto, não iria acordar para mamar. Só que tem dois problemas centrais aí nessa questão. Um deles, né, que eu vejo como uma coisa bem problemática, é que o livro contempla mais as mulheres que dão de mamar por meio da mamadeira, né? E aí elas conseguem quantificar os mls. E isso traz uma questão bem grande para quem amamenta em livre demanda, né? Quem dá mamar no peito. Porque como que você vai quantificar os mls da mamada que você está fazendo ali? Não é possível. E como isso não é possível, isso pode acabar gerando apreensão e ansiedade. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Como eu não conseguia quantificar a mamada que eu estava dando, né, eu não conseguia registrar ali os mls do leite, eu acabava usando do tempo como meu principal aliado nisso. E aí eu passei a cronometrar as mamadas do meu filho. Então, toda vez que a gente queria mamar, eu pegava o celular e botava o relógio para contar. E isso me prejudicou demais, porque em vez de eu ficar ali concentrada com ele, né, naquele momento, eu acabava ficando muito nervosa e prestando atenção para ver se o tempo ia estar sendo bom e estaria sendo suficiente. E eu fazia isso todo santo dia. Todo santo dia eu ia lá, a cada hora de dar de mamar, quantificar o tempo da mamada dele. E o que estava acontecendo era que, mesmo ele mamando durante o dia, um tempo que eu achava que era um tempo bom, que eu achava que a mamada estava sendo efetiva, ele continuava acordando durante a noite. E é aí que entra o nosso segundo problema, né, dessa questão toda. Que é, eu achava que o mamar seria unicamente o responsável por ele despertar ou não de madrugada. Então eu olhava, cara, a mamada tá sendo efetiva, eu tô conseguindo fazer com que ele se alimente bem durante o dia, por que que ele continua acordando durante a noite? Então ele fez 12 semanas, 13, 14 semanas, e mesmo assim não conseguia completar as tão sonhadas 12 horas de sono. Que se não chegaram nem com 16 semanas, nunca que teriam chegado com 12, né? Pelo menos não para o meu filho. E aí eu achava que se o mamar não estava resolvendo, e o livro me dizia isso, eu acreditava nisso que estava me sendo dito, né? Eu achava que alguma coisa estava de errado. E essa coisa de errado, ela estava acontecendo porque eu não estava sendo capaz de conduzir da melhor forma possível. Então, de alguma forma, a culpa era minha, porque eu tinha as informações, eu tinha o conteúdo, eu sabia o que fazer, e mesmo aplicando tudo certinho, eu não conseguia fazer com que ele tivesse uma noite boa de sono, e nem que eu tivesse uma boa noite de sono. Isso foi gerando muita frustração e muita culpa durante a minha maternidade, porque eu via os outros bebês, as outras mães falando, né, eu fazia aquela comparação que a gente sabe que só faz mal a gente, porque cada bebê ele é único e cada par mãe-bebê, né, é única, é uma de que ela é singular, né, a cada gestação, a cada filho. Então, essa ideia central de que o único fator seria o responsável pelo fato do meu bebê dormir bem à noite ou não, estava me consumindo, e me consumindo ao extremo de um jeito que estava me fazendo muito mal. E o que aconteceu foi que mais tarde, fazendo minha formação de consultora do sono, eu vi que o pilar da alimentação, né, o aspecto nutricional, ele é apenas um dos fatores que interferem nos despertares noturnos de um bebê. Um bebê ele desperta não só porque ele está com fome, não só porque ele não se alimentou bem durante o dia, por exemplo, o que pode de fato acontecer. Mas não é só isso que faz com que ele acorde durante a noite. Ele acorda por vários outros motivos. Ele pode acordar por um desconforto físico, ele pode acordar porque ele tem falta de autonomia do sono, não sabe emendar os ciclos de sono, pode acordar porque ele está passando por um processo de maturação neurológica, alguma mudança na arquitetura do sono dele, que faça com que ele tenha um sono mais leve e desperte com mais frequência. Então, são uma gama de fatores
que interferem no sono infantil, né. O sono do bebê, ele é permeado por muitas questões e você não pode levar ao pé da letra uma única informação, um único aspecto da dessa esfera, né, de de atravessamentos, que esse único aspecto vai ser o responsável por ele fazer uma noite de 12 horas de sono ou não. Então, se você, assim como eu, também está se passando por um período de ansiedade, de que não sabe o que fazer, porque acha que já fez de tudo e não está conseguindo, se você, assim como eu, também quer melhorar, também eu quis, né, e você quer melhorar a noite de sono do seu bebê e da sua família, preencha aqui o meu formulário, que nele eu vou entrar em contato com você e te ajudar, olhando para o cenário inteiro da sua família, compreendendo o seu contexto, a história do seu bebê e as particularidades dele. Nós vamos juntas traçar um caminho que vai ajudar vocês dois a construírem um, um ambiente de sono, né? Uma noite de sono mais saudável, mais restauradora e melhor. Afinal, o que a gente mais quer é que o nosso bebê cresça saudável, se desenvolva bem e que nós, mães e as famílias, os cuidadores como um todo, também estejam bem dispostos para assim cuidar melhor dos seus filhos e dos seus pequenos, né? Meu nome é Maria Eduarda, eu sou psicóloga e consultora de sono infantil. E se você está gostando desse conteúdo, continua aqui no canal comigo, que eu venho trazendo alguns conteúdos para a gente aprender sobre o sono do bebê. Até a próxima!